Chega aí. Eu conheço o seu segredinho sujo. Pensou que só você sabia esse truque, né? Mas na verdade, muita gente espera a nova geração de placas de vídeo para comprar a geração anterior, ou até gerações anteriores. Então, na verdade, você só quer que saia a nova geração para você poder comprar a geração anterior mais barato. Agora que todo mundo sabe esse truque, fica aquela dúvida. Será que é tão grande assim a diferença para a geração anterior ou a gente sempre pode optar por uma placa da geração anterior? Tipo, se a gente pegar uma placa top da geração anterior, nem vai ficar tão atrás da placa top da geração atual. Mas será que é assim mesmo? E para responder essa dúvida eu resolvi trazer aqui para vocês um teste com a RX 5700 XT, a placa top de linha da geração anterior da AMD, se a gente descartar a Radeon 7, e trouxe aqui não a top, mas a top mainstream não, a top high-end, ou é meio confuso, mas eu trouxe aqui uma das placas top da AMD, a RX 6800 XT. Será que elas são tão diferentes assim? O que muda de uma geração para outra e qual compensa? E talvez se você for um daqueles caras que queiram fazer upgrade, será que compensa já trocar de uma placa para outra? Experimente a imersão sem igual com tela ultra-wide e curvatura ergonômica de 1500R e aproveite a frequência de atualização de 144 Hz e 1 ms de resposta. Compatível com FreeSync 2 e G-Sync, o GM34CW traz imagem e cores precisas com a tecnologia de painel Quantum Dot, com cores primárias mais brilhantes, nítidas e naturais. GM34CW, o poder de curvar a realidade. Confira mais no link na descrição. Eu sei o que você deve estar pensando, mas quem é que comprou uma 5700 XT e vai querer fazer upgrade agora, a placa que era top da AMD na geração anterior? Dá bom dia aí pro amiguinho do lado, provavelmente o outro amiguinho que também está assistindo o vídeo vai pensar em fazer esse upgrade. Mas não é tão bizarro assim quanto você possa imaginar. E ainda que a 5700 XT fosse a placa top de linha da AMD da geração anterior, a gente precisa lembrar de alguns fatos importantes. A 5700 XT na geração anterior competia com 2060 Super e 2070 Super, que caso você não esteja por dentro de como é classificada ou como são classificadas as placas de vídeo da Nvidia, a 2060 Super fica abaixo da 2070 Super e a 2070 Super fica abaixo da 2080 Super. E todas elas ficam quilômetros atrás da 2080 Ti. A 2080 Ti era a placa de vídeo mais poderosa da geração anterior. E se a gente colocar ali em perspectiva, a 5700 XT está bem abaixo das placas top de linha da Nvidia, a 2080 Super e a 2080 Ti. Pois bem, nós temos uma nova geração e com o lançamento das placas da nova geração da Nvidia, as RTX 30, o que aconteceu é que a 2080 Ti ficou muito para trás. Sim, a 2080 Ti ficou na casa da 3070, enquanto que a RTX 3080, que é a nova placa de vídeo mais poderosa da Nvidia, ficou bem lá na frente. E aqui a gente entra em outra confusão que pode ser criada na cabeça das pessoas em relação à placa de vídeo mais poderosa. Nessa geração, nós temos RX 6900 XT e RTX 3090. As duas placas são as mais poderosas de fato das duas fabricantes. E dependendo do ponto de vista, a RTX 3080 e a RX 6800 XT são as placas de vídeo mais poderosas dessa geração. Como assim? Poder de fogo, desempenho não é uma coisa que se coloca em perspectiva. Exatamente, não dá para colocar em perspectiva o desempenho, mas a verdade é que as duas placas voltadas para o público, as placas que vão ser as principais para o público gamer, são a RTX 3080 e a RX 6800 XT. Então, caso você ainda não tenha entendido, a RX 5700 XT não é exatamente uma antecessora, ou a RX 6800 XT não é a sucessora direta da 5700 XT. Elas nem batem em numeração final, uma 800 XT contra uma 700 XT. Acontece que na geração anterior a AMD não trouxe nenhuma placa mais poderosa do que a RX 5700 XT, se descartarmos a Radeon 7, que praticamente nem existiu, ou pelo menos seria melhor não ter existido. A verdade é que a 5700 XT é a placa mais poderosa e descobrimos recentemente que foi cogitado uma RX 5900 XT, que é nada mais nada menos do que a 6800 XT. Dito isso, a gente tem aqui um comparativo direto entre as placas mais poderosas de duas gerações diferentes. E aí sim vem aquela dúvida, será que a diferença foi tão grande assim? Será que eu posso investir numa 5700 XT e eu vou ter um desempenho topo de linha também? Será que vale a pena eu fazer um upgrade da 5700 XT para 6800 XT? Eu vou ganhar tanta coisa assim em desempenho? Eu não sei ainda, a gente
vai dar uma olhada nos testes que eu fiz aqui com a nossa bancada com o Ryzen 9 5900X, rodando em estoque numa placa-mãe Aorus X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte, 32 GB de memória HyperX Predator 4600 MHz setados a 3600 MHz, um water cooler ML240L RGB da Cooler Master, uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master e um NVMe de 1TB da Kingston. Para as placas de vídeo eu escolhi aqui os modelos da Sapphire, a Nitro Plus ou Nitro Mais e o modelo de referência da AMD. E eu sei que você deve estar pensando, eles não são nem comparáveis diretamente, olha o tamanho dessa placa de vídeo, fica até faltando placa de vídeo, e é um modelo de referência, aí que mora um ponto importante. Nós temos aqui um modelo de referência, mas que é bem capaz de entregar um bom desempenho, conforme a gente já mostrou na análise da RX 6800 XT que a gente tem aqui no canal, comparando com a RTX 3080, enquanto que a gente tem aqui um modelo bem customizado. Então digamos que em relação a 5700 XT, esse daqui é o melhor cenário possível, afinal é um dos melhores modelos de RX 5700 XT do mercado, enquanto nós temos aqui um modelo de referência que é basicamente o que você vai encontrar em média no desempenho da 6800 XT. Ambos os modelos rodando em estoque e na bancada aberta, mas vamos dar uma olhada aí nos resultados. Começando aqui por Assassin's Creed, eu testei nas duas resoluções, em 4K e 2.5K, em 1440p, mas vamos começar aqui pela resolução 4K. Aqui a RX 6800 XT fez uma média de 80 FPS contra 57 da RX 5700 XT. As mínimas ficaram em 66 para 6800 XT e 47 para 5700 XT. Partindo para Call of Duty Modern Warfare, a RX 6800 XT fez uma média de 98 FPS com mínima de 82 contra 57 FPS da 5700 XT e mínima de 47 FPS. Então a gente tem aqui próximo do dobro de performance da RX 6800 XT perto da 5700 XT em 4K. Partindo agora para Call of Duty Black Ops Cold War, aqui a RX 6800 XT fez uma média de 71 FPS com mínima de 53 contra a média de 33 FPS e mínima de 25 da 5700 XT. Ou seja, aqui a RX 6800 XT mais que dobra a performance na média e na mínima em relação a 5700 XT. Partindo agora para Control, aqui a RX 6800 XT fez uma média de 47 com mínima de 40, enquanto a RX 5700 XT fez uma média de 25 e mínima de 21. Novamente, praticamente o dobro aqui de performance em relação à geração anterior, e apesar disso, nem assim a RX 6800 XT consegue empurrar 60 FPS nesse game. Partindo agora para um jogo mais novo e mais pesado, o Cyberpunk 2077. Aqui, ambas as placas têm dificuldades para empurrar qualquer coisa acima de 30 FPS, mas claramente a 5700 XT fica bem mais atrás, com a 6800 XT fazendo uma média de 33 com mínima de 30, enquanto a 5700 XT faz 17 FPS jogáveis com mínima de 13. Então, apesar de conseguir uma média bem maior, quase o dobro novamente, a RX 6800 XT é capaz de manter somente 30 FPS em 4K. Agora partindo para um jogo mais antigo, GTA V, e aqui a gente vê novamente uma diferença de performance, com a RX 6800 XT fazendo uma média de 81 com mínima de 53, enquanto a 5700 XT faz uma média de 51 com mínima de 36. Apesar da diferença ser menor, ela ainda é bem grande. Saindo agora de um jogo mais antigo para um jogo mais novo, Red Dead Redemption 2. Aqui a RX 6800 XT é capaz de manter uma média de 75 FPS com mínima de 62, enquanto a 5700 XT faz uma média de 45 com mínima de 39. Em Shadow of the Tomb Raider, a RX 6800 XT fez uma média de 109 com mínima de 90 contra 59 de média e 50 de mínima da 5700 XT. Novamente uma grande diferença de performance, o suficiente para manter bem acima dos 60 FPS, apesar da 5700 XT conseguir manter na casa dos 60 com mínimas de 50. Partindo agora para The Division 2, aqui a RX 6800 XT fez uma média de 67 com mínima de 59 contra 36 FPS de média e 32 de mínima da 5700 XT. Novamente a diferença entre não conseguir 60 FPS em 4K e conseguir manter uma média tranquila acima dos 60, com mínimas inclusive na casa dos 60 para 6800 XT. Em Watch Dogs Legion, a RX 6800 XT fez uma média de 75 com mínima de 62 contra uma média de 46 e mínima de 34 da 5700 XT. Novamente o mesmo cenário como a gente viu no The Division 2, onde uma 6800 XT é capaz de manter no Ultra em 4K acima de 60 FPS
FPS na média e nas mínimas, enquanto a 5700 XT fica abaixo desse número, ficando ali próximo da casa dos 40, 30 FPS nas médias e mínimas. Partindo agora para 1440p, começando por Assassin's Creed Odyssey. Aqui a RX 6800 XT é capaz de manter uma média de 117 FPS com mínima de 81 contra uma média de 81 e mínima de 66 da RX 5700 XT. Curiosamente, aqui a média da 5700 XT é a mínima da 6800 XT. Apesar disso, a 5700 XT consegue manter uma média acima dos 60 FPS, assim como as mínimas. Em Call of Duty Modern Warfare, a RX 6800 XT fez uma média de 164 FPS com mínima de 134 contra 101 de média e 82 de mínima da 5700 XT. Aqui é uma performance mais do que suficiente da 5700 XT, com uma média na casa dos 100 e mínimas na casa dos 80, mas para jogadores competitivos, a 6800 XT é capaz de manter uma média acima dos 144 FPS, mesmo em 2.5K. De novo em Call of Duty, mas agora no Black Ops Cold War, a RX 6800 XT fez uma média de 121 com mínima de 91 contra uma média de 74 e mínima de 55 da 5700 XT. Novamente uma boa performance da placa da geração anterior, mas as mínimas já ficam abaixo dos 60. No game Control, a RX 6800 XT é capaz de manter uma média de 94 FPS com mínima de 72 contra 50 FPS de média e 40 de mínima da 5700 XT. Aqui a gente já vê um cenário onde a 6800 XT é capaz de manter uma média e uma mínima bem acima dos 60 FPS, enquanto que a 5700 XT não consegue chegar próximo dos 60. Em Cyberpunk 2077, diminuindo a resolução, a RX 6800 XT é capaz de entregar uma média de 69 FPS com mínima de 58, enquanto a 5700 XT chega próximo dos 30, com uma média de 39 e mínima de 33. Um cenário onde em 2.5K você consegue acima dos 60 FPS com a 6800 XT e apenas acima dos 30 com a 5700 XT. Em GTA V, a RX 6800 XT consegue chegar no limite da engine de GTA V, com isso a gente tem uma média de 158 FPS com uma mínima de 72. A RX 5700 XT tem uma média de 94 e mínima de 65, mais do que confortável para jogar acima dos 60 FPS, próximo dos 100 e com uma mínima acima dos 60, que é bem desejável para 2.5K, uma boa performance. Em Red Dead Redemption 2, a RX 6800 XT fez uma média de 131 FPS com mínima de 98, enquanto a RX 5700 XT fez uma média de 75 e mínima de 62, o que já é suficiente para manter o game acima dos 60, enquanto que na 6800 XT você tem até uma margem para aumentar a qualidade gráfica. Em Shadow of the Tomb Raider, a RX 6800 XT fez uma média de 174 com mínima de 133 contra 103 FPS e mínima de 85 da RX 5700 XT. E apesar de um bom desempenho da 5700 XT conseguindo manter acima dos 60 com ótima margem, a gente tem uma grande diferença de performance em relação à nova geração. Em The Division 2, a RX 6800 XT fez uma média de 128 com mínima de 108, com a 5700 XT fazendo uma média de 70 com mínima de 60. E para fechar, em Watch Dogs Legion, a RX 6800 XT fez uma média de 109 com mínima de 99 contra 79 de média e 64 de mínima da 5700 XT. Aqui a gente vê uma diferença menor, mas ainda bem considerável, saindo de 79 para 109 na média e de 64 na mínima para 99. Um cenário onde já é possível jogar com a 5700 XT em 2.5K, mas onde tem uma margem maior na 6800 XT. Mas dito tudo isso, é importante a gente lembrar que nós estamos falando de um modelo bem customizado da RX 5700 XT. Vocês viram ali os clocks que a 5700 XT Sapphire Nitro consegue alcançar na casa dos 2 GHz, o que não é comum, principalmente se a gente utilizar um modelo de referência da 5700 XT, que é um modelo que não tem muita margem térmica para chegar até lá. Os outros modelos ficam um pouco atrás, mas ainda assim trazem uma performance bem próxima. O modelo de referência é quem deixa a desejar por conta do design, que não favorece muito essa margem térmica para conseguir trabalhar num clock maior e acaba diminuindo as médias e mínimas nos testes. O modelo de referência da 6800 XT foi sim uma grande evolução, principalmente se a gente considerar o modelo de referência da 5700 XT. A gente tem aqui um modelo que consegue se manter frio, como vocês viram nos testes, e bem silencioso, mantendo um clock bem alto. A gente está falando de um clock na casa de 2.4 GHz, o que foi uma grande evolução se a gente considerar que esse é um modelo de referência, não é um modelo custom, enquanto a gente fala de um modelo custom daqui da 5700 XT, chegando na casa dos 2 GHz. Mas nesse caso a gente tem uma performance que vai ser vista na grande maioria dos modelos, até melhor se for um modelo mais customizado com mais clock, enquanto que a 5700 XT é um modelo bem customizado, então tenha isso em mente. E com isso a gente conclui que não, as placas não são
são próximas em desempenho, existe uma diferença abismal em relação a 6800 XT. Apesar da 5700 XT ainda ser uma ótima placa para quem vai rodar em 2.5K e uma placa ok para quem vai rodar em 4K. Vocês viram ali os testes, a diferença é bem grande de desempenho, mas isso não quer dizer que você não possa jogar em 4K com a 5700 XT. É claro que para isso você vai precisar fazer algumas concessões, ou seja, diminuir a qualidade gráfica, não utilizar os mesmos presets que a gente utilizou aqui, quando o FPS ficar abaixo do que é desejado. Se você quer rodar tudo no Ultra, você pode pegar 6800 XT, mas ainda assim, em alguns casos, você vai precisar fazer concessões, como em Cyberpunk 2077, onde praticamente nada roda acima de 60 FPS em 4K sem algum tipo de assistência como um DLSS da vida por parte da Nvidia. Mas aqui você vai conseguir rodar praticamente tudo em 4K no Ultra com uma ótima média acima dos 60 ou muito acima dos 60, enquanto na 5700 XT somente em alguns games ainda é possível rodar em 4K acima dos 60 FPS. É uma placa que na geração anterior já era focada para 2.5K e ela continua fazendo um bom trabalho em 2.5K, apesar de começar a mostrar sinais de idade, como em Call of Duty Black Ops Cold War, onde a gente tem uma média acima dos 60, mas a gente tem mínimas abaixo dos 60. Então você já começa a precisar fazer algumas concessões. Eu não testei as placas em 1080p porque, como vocês viram, sim, 2.5K elas já conseguem entregar uma ótima performance, em 1080p elas são simplesmente overkill, ou seja, um exagero para 1080p e é só para quem realmente busca games competitivos num cenário completamente diferente, onde eles não costumam jogar no Ultra, e aí as limitações são outras. Em relação a tecnologias, a gente tem aqui uma diferença bem importante. Apesar delas compartilharem a arquitetura RDNA, nós estamos falando de RDNA 1 e RDNA 2, a segunda geração de RDNA, que traz diferenças importantes. A gente também tem diferenças em TDP. A gente teve um aumento no TDP, o que parece muito, mas se a gente considerar a diferença de performance, tá mais do que pago. E a gente tem também a diferença de uma tecnologia bem importante que a gente não tinha na primeira geração, que é o Ray Tracing. A gente não tem RT Cores na primeira geração do RDNA, enquanto que na segunda geração a gente tem a primeira iteração do RT Core ou do Ray Tracing nas placas da AMD. Isso é um grande diferencial para quem busca, né, essa tecnologia nova, mas a gente também não tem aqui nenhuma tecnologia como DLSS. Então você vai ter que fazer algumas concessões e ela acaba virando uma placa para Ray Tracing somente em 2.5K. Então ainda cria um outro perfil. Se você está pensando em uma placa com Ray Tracing para 2.5K, a X6800 XT é capaz de levar, enquanto a 5700 XT não tem qualquer tipo de suporte. Se para você tudo bem, ela continua sendo uma excelente opção. Apesar de, no momento que a gente grava esse vídeo, tá bem difícil de encontrar qualquer uma das placas. Então, quando você vê uma diferença bem grande de preço de uma 5700 XT por uma 6800 XT, não é só porque é da nova geração, não é só porque tem Ray Tracing, é porque existe uma grande diferença de desempenho. A AMD realmente evoluiu bastante e, como eu disse, apesar de não serem diretamente comparáveis, já que uma 6700 XT deveria ser a sucessora direta da 5700 XT, a gente compara a placa mais forte da geração anterior com a placa mais forte dessa geração. Se você está pensando em comprar uma 5700 XT usada ou ainda encontrar no mercado, ainda é uma excelente opção, como vocês viram, para esses cenários que a gente mostrou. Enquanto que a 6800 XT, por incrível que pareça, apesar de você pensar que as pessoas não fazem upgrade tão rápido assim, para quem comprou uma 5700 XT, ela já é um upgrade considerável em relação à performance. Claro, se você precisar dessa performance e se quiser as novas tecnologias como o Ray Tracing. A gente ainda tem alguns ganhos que podem ser dados com essa placa, como o Rage Mode ou mesmo com o Resizable Bar, mas que eu não testei aqui porque são diferenças específicas em alguns casos e que a gente simplesmente não consegue colocar numa perspectiva para comparar com a 5700 XT, que não tem essas tecnologias. Então tenha em mente que isso aqui é a performance que você pode ter com um Plus. Afinal, o Rage Mode e o Resizable Bar podem dar ganhos em casos específicos. Especificamente o Resizable Bar se você combinar com uma plataforma completa, com X570 e com um Ryzen 5000, tá? Então são casos específicos que eu acabei deixando de fora por esse quesito. E o Ray Tracing eu simplesmente não posso comparar porque não existe na geração anterior. Mas eu quero saber de vocês, qual das duas placas você escolheria ou qual você escolheu e se vocês acham que houve um grande salto de performance que justifica o aumento de preço. Afinal, a gente também está falando de placas que tiveram preços de lançamento
bem diferentes. Deixa aí nos comentários e digam o que vocês acharam da performance da RX 5700 XT nos novos games. Será que dá para aguentar em algum tempo? Será que você iria comprar para 4K ou já iria partir para 1440p ou Full HD? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Afinal, a gente vai trazer mais comparativos com essas placas e atualizar os comparativos com placas anteriores para ver se elas ainda valem a pena comparado com as gerações anteriores. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!